para contar um pouco de como foi a minha reação quando eu soube que eu fiquei grávida e como está escrito no meu canal, eu engravidei com 15 anos e fui ter a minha filha com 16. Antes de eu ficar grávida da minha filha chamada Samantha, eu tive uma gravidez psicologicamente. E daí foi naquilo que eu fui fazer uma ultrassom e não tinha nada na minha barriga. Passou 2 meses após isso, né? Aí eu descobri que eu tava grávida da minha filha Samantha. Eu tava numa farmácia, onde as farmacêuticas são minhas amigas, foi lá no Paraguai. Aí uma falou assim pra mim, a tua barriga tá grande, né? Daí eu falei, nada a ver, eu falei. Daí ela falou, eu vou te dar de presente um teste e você vai ali no banheiro e você vai fazer esse teste. Daí eu falei, tá bom. Daí quando eu entrei lá dentro do banheiro, fiz o teste. Daí saiu um risquinho bem forte e um mais ou menos clarinho. Daí eu já fiquei pasmada, assim, fiquei muito assustada. Daí eu saí e mostrei pra elas, daí elas falaram assim, nossa, eu acho que você tá grávida mesmo, por que você não faz um exame de sangue? Foi naquilo que eu fui e fiz um exame de sangue. Aí eu fiz o exame de sangue, daí deu positivo, que eu tava grávida. Daí passou uns tempos, quando eu tava de 3 meses, eu fiz a minha primeira ultrassom, deu pra ver, escutar o coraçãozinho dela. Era bastante pequenininho, era tipo uma bolinha ainda na minha barriga. Aí, se vocês quiserem, eu posso mostrar as fotos das minhas ultrassom pra vocês. É só pedir ali embaixo nos comentários, deixar se querem saber mais sobre o respeito da minha gravidez, tudo. Daí foi passando o tempo, eu morava no Paraguai. Quando eu completei 4 meses de gravidez, eu e meu marido Lucas decidimos vir morar pro Brasil. Foi naquilo que a gente veio aqui no Brasil e eu comecei a fazer minhas consultas aqui. Como eu nasci em Mundo Novo, no Mato Grosso, os meus documentos foram rapidinhos para fazer. Daí eu já pude seguir o meu pré-natal aqui. Daí com 5 meses eu fiz uma outra ultrassom. Foi naquilo que saiu que era uma menina. Daí eu sempre sonhei assim, sempre falei que se fosse uma menina, o nome dela ia ser Samantha Rafaela. E foi esse nome que eu dei para minha filha. Aí passou os tempos, passou tudo, sempre fazia minhas consultas mensalmente e tudo. Daí, quando a gente chegamos aqui no Brasil, a gente morou com minha sogra, eu e meu marido. Daí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada de roupinha. Eu e meu marido só viemos com as roupas mesmo, só a minha roupa e a roupa dele. E um calçado no pé, nós não tinha nem chinelo. Quando nós chegamos aqui, daí tinha várias pessoas que ajudaram a gente, sempre tava ajudando, dando as coisas. Daí foi começando que eu comecei a ganhar roupinhas para minha filha. Era cada dia tinha pessoas assim que levava roupinha, levava carrinho de bebê, deu bebê conforto, berço, tudo, sabe? Foi muito bom vir morar aqui no Brasil, porque lá no Paraguai, se fosse para mim comprar isso, eu tinha que ter bastante dinheiro, porque lá a vida é bastante difícil. E eu e meu marido decidimos vir para cá porque para dar uma melhor vida para nossa filha e porque lá no Paraguai estava bem ruim de trabalho para ele e tudo, né? Daí nós pensamos assim, agora você tá grávida, né? Daí nós queríamos um futuro melhor para nossa filha. Aí nós viemos pra cá. Daí quando eu completei 6 meses, a minha gravidez ela era de risco. Quando eu completei 6 meses, eu tinha um descolamento de placenta. Daí foi que eu tinha sangramento e daí eu fiquei internada no hospital chamado Cruzat. Daí, depois disso, saí de lá porque eles me deram remédio para segurar e eu tive que tomar bastante remédio e tudo. Daí, depois disso, cheguei até nas 40 semanas, que é 9 meses, né, praticamente. Mas, na verdade, se fazer bem as contas, 36 semanas já dá 9 meses. 40 semanas, então, no caso, dá 10 meses.
foi ali que minha filha nasceu. Eu cheguei mais ou menos no hospital, era 8 horas da noite, mas naquele dia de madrugada, que naquele dia mesmo, de dia 18 de madrugada, eu estava com bastante dor, bastante contrações. Aí eu falava que ela ia nascer e tudo. Daí depois, chegou 8 horas da noite, meu marido chegou 7h30 em casa do trabalho dele. Aí eu falei pra ele assim, eu acho que é hoje que ela vai nascer e tudo. Daí ele ainda falou assim pra mim, você acha mesmo? Porque eu não quero ir lá à toa de novo lá, porque justo 2 dias antes eu tinha ido lá no Cruzate porque eu tava sentindo bastante dor. Daí eu esperei em casa, comecei a andava de um lado pro outro. Daí foi naquilo que uma vizinha me viu chorando. Daí ela foi lá em casa e me perguntou o que eu tinha. Daí eu falei, eu tô com bastante cólica assim na barriga, eu não sei o que é, né? Daí ela falou, talvez seja porque tua filha vai nascer, ela falou pra mim. Aí eu falei, eu acho que não, né? Daí depois eu fui no banheiro, tomei um banho. Daí quando eu entrei tomar banho, eu senti assim que meio que saiu sangue, assim, sabe? Daí eu chamei meu marido, daí mostrei pra ele. Daí ele falou, então tá bom, vamos ligar pro SAMU. Daí nós liguemos pro SAMU, daí o SAMU veio, fez o cardiotoco tudo ali na ambulância mesmo já. Daí eles falaram que eu tinha que ir já, porque eu já tava com 3 dedos de dilatação já. Daí quando eu cheguei lá no hospital, eu não tinha levado nada das roupinhas da minha filha, não tinha levado nem roupa minha, nada mesmo. Aí quando a doutora fez o toque, ela falou que eu tava de 3 centímetros. Aí ela já me deu, já colocou uma pulseirinha na minha mão. Daí ela me levou na sala de parto. Daí eu fiquei lá, daí eu falei pro meu marido, amor, vai lá buscar as coisas da neném e traz um vestido pra mim e umas roupas. Daí ele falou, beleza. E como a gente só andava de a pé, e justo ele foi da ambulância comigo, daí ele veio de a pé de lá do hospital até em casa pra levar as coisas. Daí naquele dia a gente tava sem dinheiro, a gente não tinha nem 5 reais no bolso. Daí ele foi tudo de a pé, né? Daí eu fiquei 2 horas e meia por aí sozinha lá no hospital, passando dor, tudo. Daí eu ficava andando, daí chegou uma doula. Quando a doula chegou, ela fez o atendimento, né? Ela começou a me ajudar, fez massagem, conversou bastante comigo, me dava conselhos, me falava me perguntava o que eu sentia e tudo, né? Daí começou a contar da história da vida dela, só pra me distrair, né? Porque da dor a gente não consegue pensar nada, a gente só consegue pensar naquela dor só, porque é uma dor que você não aguenta, assim, sabe? É uma dor imensa, você tá sentindo, na hora lá você tá querendo, você quer morrer, assim, de tanta dor que você passa. Daí a doutora veio de novo e fez o toque de novo. Daí quando ela fez o toque, ela falou que eu tava de 5 centímetros. Aí eu falei, por que já não tava, não nascia já, né? Eu tava com muita dor. Aí quando meu marido chegou lá no hospital, ele podia entrar comigo na sala de parto, né? Mas quando ele entrou lá, eu fiquei muito nervosa, mas muito nervosa mesmo, que eu cheguei e queria bater nele, de tanta raiva que eu tava dele. Daí a doula falou pra ele assim, sai lá fora, daí quando a tua filha estiver nascendo, eu vou chamar você. Daí eu só lembro que eu fiquei muito embaixo do chuveiro, fiquei muito mesmo, muito tempo mesmo. Só ficava embaixo do chuveiro porque amenizava bastante a dor. Daí quando a mulher me levou em cima da bola lá embaixo do chuveiro, eu fiquei lá embaixo do chuveiro tomando um banho de água morna. Daí amenizava um pouco a dor, né? Daí chegou uma hora que eu dormi assim lá embaixo do chuveiro, dormi um pouquinho lá. Daí depois eu acordei, daí a doutora veio fazer o toque de novo em mim. Aí ela falou que eu tava de 8 centímetros. Aí a doula falou pra mim, você não quer dançar um pouquinho e tal? Aí eu falei, não, eu não tô aguentando de dor. Daí ela falou, mas pelo menos faz 3 agachamentos até o chão e já tá bom já, que daí a tua bebê já vai nascer. Aí chegou uma hora que eu falei assim pra doula, eu falei, senhora, promete pra mim que a minha filha vai nascer, promete pra mim que ela já vai nascer antes das 4 horas, eu falei pra ela. Daí
Ela falou, eu não posso prometer, tudo depende de você, ela falou, né? Daí eu fiz os agachamentos, daí quando eu fui de novo pra entrar embaixo do chuveiro, eu sentei em cima da cadeira. Quando eu sentei em cima da cadeira, eu senti que ela tava caindo assim. Daí eu já fui na cama, tudo, deitei lá e demorei mais uns tantos, porque é difícil, né, pra uma mãe que é de primeira viagem, né? Não sabe como que empurra, não sabe o que fazer, né? Porque além de você perder o teu fôlego, você tem que respirar fundo, assim, com aquela dor, sentindo aquelas contrações muito forte mesmo, para que o ar possa ir também para tua filha, porque ela tá lá no canal, e daí se, tipo, praticamente se eu não mandasse fôlego para ela ia morrer lá dentro, né? Daí eu fiquei desesperada, daí eu só lembro que tinha um ferro assim na minha frente. Daí ela falou que era pra me segurar aquele ferro. Daí eu falei, não, eu não consigo deitar, tá doendo muito, né? Daí foi que eu falei assim pra doutora, eu posso ficar do jeito que eu quero? Eu falei pra ela. E ela falou, pode. Daí eu só lembro que eu dei a volta assim, levantei a bunda pra cima. Tipo, praticamente fiquei de quatro. Daí quando eu fiquei de quatro, aí chamaram meu marido. Daí quando ele entrou na sala assim, né, e começou a gravar com o celular dele, aí eu lembro que eu só empurrei uma vez, daí empurrei na outra, daí a doutora falou, tô vendo a cabeça. Ela falou bem assim. Daí quando eu empurrei de tudo de uma vez, daí ela saiu. Daí foi. Aí eu fiquei assustada porque ela nem chorava, assim. Ela nasceu super quietinha, ela nem chorou, nada. Daí eu fiquei assustada. Daí eu ainda perguntei pra enfermeira, por que minha filha não chora? Daí é normal e pá. Daí quando entregaram ela no meu colo um pouquinho, daí eu vi que eu comecei a conversar com ela e tudo. Daí quando foram cortar o embiguinho pra levar ela na pediatra pra ver quantos quilos que ela tinha, né? Tudo. Daí eles falaram pra mim que era pra mim deitar na cama que ela ia tirar a placenta. Daí eu deitei na cama e tiraram a placenta. Daí ela falou assim pra mim, nós não cortemos você, mas só que a tua filha ela rasgou 10 pontos de você enquanto ela tava saindo, ela falou pra mim, a doutora. Aí eu falei tranquilo, né? Não falei nada, fiquei de boa. Daí ela falou, eu vou costurar porque deu 10 pontos, ela falou. Eu falei, tá bom. Quando ela me costurou tudo, daí ela falou, se você quiser você pode tomar um banho. Aí eu fui, tomei um banho, lavei a cabeça, tudo. Daí quando eu fui lá no quarto, quando eu fui lá no quarto da onde eu podia, onde todas as mães ficam recebendo o bebê, né? Eu tava sozinha lá, era só eu, minha filha e meu marido, não tinha nenhuma outra mulher que tinha ganhado nada, né? Daí foi no dia 19 de setembro de 2019 que minha filha nasceu. Ela nasceu às 4h20 da madrugada, que eu lembro. Daí, também, quando eu fiquei deitada, né? Daí, na cama lá na sala, aí eu dormi um pouquinho. Aí eu falei pro Lucas, cuida um pouquinho da nenê. Daí ele começou a cuidar, né? Como ele também é pai de primeira viagem, ele não sabia fazer nada também, assim. Daí depois ela tava mamando, né, no peito. Daí ela dormiu. Quando ela dormiu, ela acordou e ela fez cocô, né? Daí eu, de tanta dor que eu tava ainda, eu não conseguia levantar da cama. Daí o meu marido teve que trocar ela, né, pela primeira vez. Ele que trocou. Quando ele trocou ela, ele ficou tão bonitinho assim, sabe? Ele é um pai muito babão por ela, muito querido com ela. Ele brinca todos os dias com ela. Tudo. Daí, até hoje ele fala assim, eu fui a primeira pessoa que trocou a nenê e tudo, né? Eles assim comigo. Aí foi naquilo que a minha mãe chegou naquele outro dia. Ela chegou porque minha mãe ela mora no Paraguai. Ela veio de lá do Paraguai pra ficar ali comigo no hospital. Daí eu fiquei mais aquele dia de noite. Eu dormi lá de novo no hospital. Daí no outro dia, dia 21, a gente ganhou alta. Daí eu e minha filha ganhamos alta. Daí viemos pra casa, tudo. Daí, quando nós viemos pra casa, eu não sabia cuidar muito, né? Minha mãe me ajudou. Porque eu tinha bastante medo por conta do embiguinho dela, né? Daí eu fui cuidando, ajudando a minha mãe. Mas eu também estava muito exausta, eu estava muito cansada, eu não dormia a noite inteira aquele dia.
Aí eu só consegui dormir um pouquinho. Daí a minha mãe me ajudou bastante quando ela nasceu. Daí depois, quando a minha mãe voltou de novo lá pro Paraguai, como ela trabalha, né? Ela não pôde ficar muitos dias comigo, ela ficou uma semana. Daí um dia mais eu fiquei aqui no Brasil, daí no outro dia eu fui pro Paraguai também. Quando eu fui no Paraguai com a minha bebê, nós voltamos de novo de lá. Aí, com 5 dias ou 6 dias, eu acho que o embiguinho dela caiu. Daí nós fomos pro Paraguai. Daí depois nós voltamos de novo. Depois de uma semana nós voltamos. Daí fiquemos morando mais 2 semanas na casa da minha sogra. Foi naquilo que eu falei pro meu marido que eu já não queria mais morar assim. E que eu queria a minha casa, que agora a gente tinha uma filha, isso lá, né, tudo. Porque sempre quando a gente é casado assim, a gente quer o nosso cantinho com as nossas coisas, né? Porque daí a gente que decide, né, como fazer as coisas, que dia que a gente vai fazer as coisas, tudo, né? E eu me desentendia bastante com minha sogra por causa disso, com questão disso, né? E foi isso, a minha gravidez. Hoje a minha filha tá com 2 meses e 3 dias. Ela é muito... Nossa, ela é muito querida. Ah, e outra coisa também, a minha filha, ela nasceu com um dentinho embaixo. Ela nasceu com um dentinho. Daí quando eu levei ela no pediatra, a pediatra falou assim que eu consumia bastante cálcio na gravidez. Por isso que ela tinha nascido com um dentinho embaixo. Então, galera, é isso. Só queria compartilhar um pouco com vocês como que foi a minha gravidez, como que foi o dia do meu parto, tudo. Se vocês gostem, quer mais dicas, quer mais coisa, quer mais vídeos assim, que eu traga mais vídeo pra vocês de falando sobre a minha gravidez, de como que é ser mãe bem nova, porque eu tenho 16 anos, né? Daí, quem quiser me acompanhar e formar uma família nesse canal, inscreva-se no canal, deixa um like. E quando eu puder, eu vou estar gravando vídeos para vocês falando sobre o meu dia a dia com minha filha, como que minha vida tá. Daí só se inscrever no canal e deixar um like para ajudar aí, né? E é isso, galera. Obrigada pela atenção.